Safe Zone Cast. Então, gente, a gente mudou o nome, eu sei. Antes era Flix, mas agora a gente achou melhor por motivos. Que tem muito Flix na internet. Tem muito Flix. Vamos colocar uma coisa mais original nossa. Exatamente. E aí, hoje a gente vai falar sobre os 13 porquês e trouxemos, obviamente, o nosso especialista Franz. Olá, tudo bem? Tudo bem. E a gente vai contextualizar a primeira série. A gente vai dar muito spoiler, já avisando, porque a gente vai falar tanto da primeira quanto da segunda temporada. Bom, a série se passa na atualidade e, na verdade, é sobre uma garota que já morreu. Então, ela gravou 13 fitas, né? Com lados A e B, sobre pessoas que praticaram bullying com ela durante o ano dela escolar. E ela cometeu suicídio. Essa história, na verdade, teve uma grande repercussão pelo fato que, assim como a série que a gente falou... A Insatiable, teve coisas de bullying, coisas de adolescentes. Ela teve uma repercussão positiva e negativa, né? Isso, e não foi aceita por muitas pessoas pelo fato dela apontar gatilhos e também... falar sobre suicídio de uma maneira que não é tão muito escancarada, né? Muito escancarada. E tem cenas fortes também na série. A primeira pergunta, Franz, o que são esses gatilhos que o povo tanto fala? Porque quando a gente fala de gatilho, a gente pensa, é algo que, tipo, vai acionar alguma coisa, tipo, no seu cérebro, alguma lembrança, alguma coisa assim. Tipo, você pode explicar um pouco mais? Então, os gatilhos, eles são divididos em duas etapas. Para você entender, o gatilho é toda e qualquer situação que você utiliza no seu cérebro para responder coisas rápidas, né? Então, com o tempo, você torna isso inato. É uma coisa que você vai falar automaticamente. Você não pensa muito para fazer. E, em segundo plano, vai gerar o gatilho emocional. Ele é caracterizado, ele é constituído no seu cérebro, na sua cabeça, no seu pensamento, né? A partir de más experiências, né? Então, a partir daquele bullying, a partir daquela situação que te constrangeu, gera-se esse gatilho. O que acontece? Conforme você vai passando outras experiências na vida, quando essa experiência não for agradável, automaticamente te relembra a situação passada, que já não foi agradável. Automaticamente você vai se comportar naquela situação negativamente. Então, esse gatilho são tomadas de decisões automáticas que, às vezes, para você, as consequências vão ser catastróficas e você vai se arrepender. Então, considerando o gatilho, as pessoas vão estar comentando, porque na série apresenta muito, as tomadas de decisões são rápidas e depois se arrepende, porque foi automático no cérebro. É uma coisa que já está pesado ali para a pessoa, ela não está suportando mais e para se livrar rapidamente da situação, acaba caindo numa alternativa que na verdade ela não queria, mas ela faz automático. Certo. É uma coisa que até me deixou bastante aflitiva quando vi a série, é que como eu estava assistindo, eu tinha outras ideias, enfim, decisões que as pessoas poderiam ter tomado e elas não tomam, porque ela aciona o gatilho logo. Exatamente. Ela toma uma decisão muito mais rápida, é automático, né? É uma coisa sem pensar. E a fim de não comprometer muito, e às vezes acaba comprometendo. Aquela toda ação tem uma reação. Exatamente. Então, pera, tipo, pelo que eu entendi. Então, gatilho, se eu for assistir na série, por exemplo, a gente sabe que logo no início a Hannah, ela tem uma foto vazada. Então, se eu tivesse vivenciado aquilo seria tipo um gatilho pra mim, para eu relembrar o que aconteceu comigo. Exatamente. Uma experiência que você passou negativa, né? Aquilo fica armazenado com você. E aí, numa próxima experiência que te relembre aquilo, automaticamente seu emocional já vai para baixo. É automático. E aí você não consegue muito bem coordenar isso. O que acontece? Você vai, para se livrar rapidamente daquela situação, você age. Só que não foi uma agilidade pensada. Certo. Aí vai acarretar em situações que às vezes você não queria, mas como você já agiu... Então. E a gente vê no caso da Hannah, porque começa com o vazamento de fotos, e aí depois ela começa a sofrer, tipo, assédio, começa a sofrer, tipo, vários tipos de bullying dentro da escola. No caso dela, ela já poderia ter recorrido isso dentro da escola. Lembrando, o bullying, sempre que você estiver se sentindo
com o bullying sendo cometido contra você, o ideal é você comentar. O ideal é você falar, se expressar, procurar ajuda, de alguma forma colocar isso para fora. Já no caso dela, ela meio que guarda. Né? Inicialmente ela guarda isso. Nos primeiros episódios você percebe que ela tenta segurar. Ela vai procurar conversar um pouco mais adiante. Então ela já formou uma ideia, ela já guardou um pouco de rancor, digamos assim. Entendeu? E também tem a fase que é a adolescência, né? A cabeça do adolescente, eu acredito que trabalha diferente da de um adulto. Sim, com certeza. Aí eu gostaria que você já chegou a estudar como que é a cabeça, como que funciona, por que que eles tomam uma atitude tão rápida, sem procurar ajuda? Porque se a Hannah tivesse falado desde o início para os pais dela, ou para alguém responsável adulto, muita coisa poderia ser solucionada antes dela cometer o ato. No caso do desenvolvimento humano, você tem duas formas de enxergar ele. A primeira é a fase do desenvolvimento do seu corpo, né? As partes cognitiva, a parte do desenvolvimento do cérebro. E a segunda é o comportamental, que é como que a coisa vai acontecendo ao seu redor, o que você vai obtendo de experiência, é onde forma o seu caráter, é onde forma as suas índoles, e por aí vai. No caso da Hannah, sim, ela deveria ter comentado mais cedo e ela deveria ter procurado um especialista, porque aí ele estaria apto a encaminhar ela da melhor forma possível. Né? No caso, ela procura a primeira ajuda, se eu não me engano, ela procura com o melhor amigo, com o melhor amigo, Clay. Tanto o Clay quanto a carta que ela manda pro Zack. Isso. Não é a melhor decisão, foi o que ela achou no momento, mas particularmente eu não aconselharia, né? Mas foi era o que ela tinha na mão, é o que ela achou melhor naquele momento e, na verdade, deveria ter sido com um adulto, né? Alguém que estivesse um pouco mais esclarecido sobre. Estruturado. Que seria também o conselheiro da escola, não é? Sim, pode ser sim. O conselheiro também seria a melhor opção naquele momento. O único, assim, que eu acho muito ruim da série é porque ela não mostrou de início essa solução para Hannah. Ela só vai mostrar ainda um pouco mais para os capítulos finais, que é quando ela já sofreu um estupro. E só que mesmo assim, o conselheiro ele fala, tipo, mas você falou não, tipo, como se ela estivesse sendo conivente com a ação. Aí eu acho que isso pecou um pouco, porque eu acho que o conselheiro, ele poderia ter uma outra atitude, certo? Teve vezes até que ele deu a entender que a culpa foi da Hannah, né? Que a Hannah permitiu, que se a Hannah não fizesse isso, não teria acontecido aquilo. É complicado a gente falar sobre o caso a fundo, porque eu acho que a linha mais correta a ser seguida é um estudo aprofundado. Porém, de acordo com o que ele tinha em mãos, né, de acordo com o que ele podia fazer naquele momento, foi o mais correto a se tomar. Ele também não pode... Existem linhas nas quais você não pode ultrapassar. Então, ele foi até onde ele pôde. Se ele ultrapassasse, ele comprometeria a ética dele, ele comprometeria o trabalho dele. Bom, da mesma forma, a Hannah, ela não ultrapassou a linha que ela tinha, o que ela gerou para ela, ocasionando no final trágico. Exatamente. No seriado, a gente vê que a Jéssica sofre um estupro e que, por acaso, até o namorado, ele meio que tenta impedir, mas não tenta. Fica muito confuso isso. Só que a Hannah, ela teve a ação de se matar. E por que teve essa diferença? A Jéssica agiu de uma forma bem diferente da Hannah, né? A diferença ali, perceptível, é que, querendo ou não, a Jéssica era uma pessoa descolada no colégio. Era uma pessoa que estava ali num meio no qual era positivo. No colégio ela chegava, ela tinha amigas, ela era bem-sucedida, ela tinha o namoradinho jogava no time de futebol e por aí vai. Já a Hannah não. A Hannah sempre estava escondida, sendo alvo do bullying, sendo alvo de problemas. Chegava em casa, querendo ou não, tinha alguns problemas em relação aos pais. Então, para ela era muito mais negativo, muito mais pesado do que o caso da Jéssica. A Jéssica tinha positivo, tinha reforçamento. Já no caso da Hannah, não. Então, dessa forma, você desbalanceia a situação, sendo proveniente a Hannah. As consequências dos atos, então, de terceiros, resulta num final, assim, pela personalidade da pessoa. Por exemplo, a personalidade da Hannah é totalmente diferente da Jéssica. Aí teve finais diferentes?
Na verdade, eu não considero o ato das pessoas, eu considero as situações, né? Tem muito mais situação que deixa a personalidade da Hannah abalada, né? Gera o abalo para ela, psicológico. Uhum. Eu acho que também o fato de ter abalado também a estrutura foi porque ela confiava muito na Jéssica e no outro menino que eu esqueci o nome. E aí, tipo, os dois começam a namorar. Então, acho que isso também fez com que ela, tipo, se fechasse um pouco mais, não é? Lembrando que sempre para Hannah a atitude era negativa, né? Ela sentia como negativo tudo o que estava acontecendo, Uhum. né? Já no caso da Jéssica, não. No caso da Jéssica, o que acontecia para ela era positivo. A única coisa que aconteceu negativa foi a questão do estupro. Certo. E também a gente vê que, assim, a série, quem produziu a série não teve o cuidado de, tipo, dar um aviso de que aquela cena, ela seria muito forte e que acionaria algum gatilho, porque é quando justamente mostra a Hannah cortando o braço pra morrer na banheira. E aí eu fico... Desculpa te interromper, mas na segunda temporada eles avisaram, né? Depois eles avisaram, eles colocam um teaser avisando que a segunda temporada também teria muitos gatilhos, era pra tomar cuidado e tudo mais. Que se alguém fosse, entre aspas, frágil, não era pra assistir. Então, eu acho que, assim, do final da primeira temporada, quando ela se corta, eu acho muito pesado. Eu acho que não deveria ter mostrado. São crianças assistindo, quer queira que não. Crianças com 12 a 15, 18. Eu vendo por esse ângulo, na verdade a série demonstra a pura realidade, né? Vamos ser sinceros que a verdade acontece, né? Esse tipo de situação está nas ruas, está nos colégios, está em nossa casa. A diferença é que não se falava, não se comentava. E não se via. Não se via, não estava repercutindo tanto. No momento que a gente está, nesse ano, nesse século, tudo está vindo à tona, né? A gente está querendo revolução, a gente está querendo colocar as expressões para fora, está ficando mais visível. Então, se aconteceu algum erro no caso de não informar na primeira série, né, na primeira bateria de episódios, no segundo corrigiram. Tá? Então, não vou considerar que foi um erro. Não. Outra coisa, a série é polêmica. Bastante. É polêmica porque no momento que ela tá chegando é o momento de se expressar, é o momento de avisar, é o momento de mostrar. É polêmico. Vai gerar intriga, vai gerar discussão, a gente vai apoiar, a gente vai odiar. Eu apoio. Eu acho que tem que ser dito a fim de conter o tipo de situação que está acontecendo. Acontecer, acontece. Cabe você querer ver ou não. Quer se esconder ou quer ver? Quer trabalhar sobre, quer falar sobre, ou quer ficar escondido, alimentando uma depressão, alimentando uma situação complicada. Então, eu apoio. Acho que tem que ser mostrado, sim. Foi avisado. No começo do seriado aparece lá, Contém cenas fortes. disponível para maiores de 18 anos. Então, Sim. a partir desse momento, já vetou a menores. menoridade. Então, para mim, tá de acordo. Ok. Positivo. Então, fugindo um pouco da série, eu gostaria, Vi, agora eu vou te entrevistar. Ai, Jesus, vamos lá. Você já havia me contado que você já sofreu bullying na Muito. escola. E eu gostaria de saber, o público também de casa, enfim, como que foi sua experiência? Compartilhe com a gente. É que começa muito cedo. Começa quando eu tinha 7 anos de idade, que foi quando eu saí de São Paulo e mudei pra Caraguá, que é o litoral norte de São Paulo. E aí, eu tinha um corte de cabelo que era o famoso chitão. Tipo, era muito, muito feio. Pode ir. Então já começou por aí. Lógico, uma criança de 7 anos, ela não tem corpo desenvolvido, então, tipo, o pessoal perguntava meu nome e tal, falava, mas aí, tipo, pessoas da série seguinte, elas zoavam muito por conta do cabelo, por conta de não sei o quê. Só que conforme eu fui crescendo, a zoação continuou. Então, se não era o cabelo, era o jeito que eu me vestia. Se não era o jeito que eu me vestia, era com quem eu andava. Ou se não era com quem eu andava, era por gosto musical. Nunca vi isso, mas tudo bem. Daí, eu sei que foi chegando na quinta e sexta série, foram os meus anos mais polêmicos, que eu não ficava dentro de aula. Eu ia pra direção direto, porque eu respondia professor, eu causava dentro da sala de aula. Desculpa, professores, mas eu era uma menina extremamente rebelde. Eu falava muito palavrão. Eu resolvia tudo na base da porrada, tudo.
Então, tipo, foi uma época que até... Foi a época que me recomendaram psicólogo e tudo mais. Eu falei, tá, mas o que eu vou fazer? Foi aí que veio o questionamento. E você acha que você já superou essa fase? Enfim, você lembra e tem alguma dor? Ou você lembra, foi o que aconteceu, mas aconteceu. Assim... E devia ter acontecido ou não? Você acha que fez mais forte ou não? É horrível? Ai, como que é? Então, tipo, que nem... Depois... Quando eu entrei no colegial, eu tava um pouco mais madura, eu comecei a mudar, tipo, mais um pouco minha personalidade, eu comecei a ser uma pessoa mais, tipo, tranquila. Que foi quando também eu comecei a fazer terapia holística, eu não vou conseguir explicar a terapia holística que eu fazia. Eu sei que eu usava cristais na orelha pra ficar mais tranquila. Interessante. Eu recomendo. Mas eu acho que, assim, hoje em dia, eu sou muito mais zen. Eu superei, tipo, tudo bem que mesmo quando eu entrei na faculdade, eu também sofri muito bullying por conta de roupa, estilo musical, jeito de ser. Mas assim, eu via que, sabe, não ia, tipo, afetar em nada, sabe? Então eu vivia tranquilamente. Depois eu mudei de novo de faculdade. Aí eu conheci um povo que me abraçou, então eu falei, mano, esquece, isso é passado. E eu deixei, tipo, lembro das pessoas? Lembro. Tem um pouquinho de ranço das pessoas? Tenho! Sempre vai ter, né? Tenho ranço das pessoas, mas por mais que eu tenha ranço, eu quero que elas sejam felizes. Tipo, independente do que elas tenham me causado, eu quero que elas sejam felizes, tem que seguir a vida, tem que fazer sucesso mesmo. Inclusive, uma é casada com um jogador de futebol. Nossa! Ela vive em Paris, já teve filho. Eu falei, pô, que da hora, meu. Seguiu, sabe? O bom de toda a situação é você perdoar você mesmo, né? É você se superar. Então parece que nesse momento você superou. Exatamente. Assim, às vezes eu lembro, eu fico tipo... Ai, tomara que a pessoa morra. Aí eu fico tipo, não, cara, para, sabe? Na verdade, se você plantar o ódio dentro de você, se você quiser coisa ruim pra outra pessoa, só vai acontecer coisa ruim pra você mesmo, né? Porque outra pessoa vai continuar vivendo. Entendeu? Não tem muito o que fazer. Mas tá certa. O Franz pode dar a visão dele de como... Não, é ótimo. Pela história que você levantou, parece que tá correta a coisa. Você teve a situação do bullying, você teve aquele momento triste. Depois, com o tempo, você procurou ajuda. E aí você começou a trabalhar o que você estava se sentindo triste. E pós o tratamento, pós o acompanhamento, você supera. Lógico, tudo na vida tem manutenção. Então, de tempos em tempos, você vai dar aquela surtada básica. Não gosto, eu acho que deve, eu acho que tem, não. E aí você volta ao normal, você... Não, tudo bem, tá tranquilo, passou. Ou seja, dar uma pirada de vez em quando é normal. Natural. Natural. Não, e outra coisa que me ajudou muito quando eu voltei pra São Paulo, eu já tava com 16 anos, foi que eu tava num colégio novo, não conhecia ninguém, então... E aí eu comecei, tipo, a pintar o meu cabelo. Meu cabelo virou a minha personalidade. Nossa, comigo também? Você acredita? Gente, é que vocês não estão me vendo, né? Mas eu vivo mudando um pouquinho a cor do cabelo. Assim, não é uma mudança tão radical, mas eu mudo. Isso é ruim, Parece que renova, né? Sim. A pessoa, não sei o que acontece. A fase que vocês passam no colegial é a fase onde a pessoa quer, o jovem, ele quer demonstrar aquela personalidade, ele quer mostrar qual que é a tribo que ele pertence. Sim. Então ele pinta o cabelo, ele usa skate, ele cola uma tatuagem de chiclete, ele piercing, e ele vai fazendo pra ele pertencer a algo, né? Ele quer pertencer, ele quer estar ali, ele quer se aparecer, então ele vai cortando o cabelo, pinta de azul, pinta de roxo, por aí vai. Exatamente. Pra quem não tá me vendo, meus cabelos, eles são coloridos. Ultimamente nem tanto, mas já tive cabelo roxo, azul, verde, de todas as cores que é possível, mas... Maravilhosa! E foi isso que montou a minha personalidade. Foi aí que eu consegui também me acalmar. Porque como o cabelo demonstrava muito quem eu era, então as pessoas me aceitavam desse jeito. Por mais que, tipo, quando eu pintei o cabelo de verde, todo mundo me chamava de Medusa. Aí eu falava, tá bom, eu vou fazer o quê? Tem uma hora que você nem liga mais. Ai, tá. Agora conta você um pouco dessa experiência, por favor. Bom, na época de escola, quando eu era mais nova, eu não... Até hoje, na verdade, né? Eu não sei identificar um bullying. Então, o que acontece? Minha família sempre foi bem humorada. Então, eles sempre tiravam sarro.
Uma brincadeira, né? Exatamente. E se eu levasse a sério, aí que eles zoavam mais. Nossa! Sério, se via eu com cara brava, aí que... Virava, tipo, o alvo. Exatamente. Então, quando era tempo de escola, às vezes eu me magoava, mas não demonstrava. Poucas vezes eu demonstrei assim. Ai, gente, tomara que minha família não escute. Não, a família vai escutar sim. Mas eu bati... Quando eu era mais nova, assim, tipo, da primeira série até a quarta série, eu batia nos meninos Eu da também. escola. Batia porque eu tinha uma amiga que batia em todo mundo e eu acabava batendo também. Olha lá. Toda turma tem sua brigona lá. Era Exatamente. sempre nos principais? Era nos trouxa mesmo. Era nos trouxa Era mesmo? nos trouxa. Você não gostava desses trouxa, Os não, trouxa né? que me xingavam. Exatamente. Não tinha uma leve queda pra esses trouxa, Não. Tem certeza? Não, eu era criança. Que aí, não. de certa forma, você demonstrava isso dando uns tapinhas, relando, tocando. Não, eu batia Você tipo ficou de burro vermelha, mesmo. Meu hein? amor platônico. Espera que o pessoal que tá escutando não tá vendo que eu tô vermelha. Ah, mas a gente conta. Então, eles me xingavam e eu batia, não tava nem aí. Agora, da quinta até, enfim, primeiro ano do ensino médio, teve uma época que eu engordei. Eu tinha 63 quilos com 12 anos de idade. Só. Era gordinha. É que depende da altura, assim, você não aparenta ser gorda, né? Esse que é o... Não, o mas eu quê, aparentava. Eu aparentava. Nosso diretor é uma figura, sabe? No próximo podcast ele vai estar aqui. E No você próximo ele vai estar aqui. E vocês vão escutar o que eu estou escutando e vendo. Mas enfim. Então, eu era gorda e tinha amigas que eram muito magras e eram belíssimas modelos e tal. Sempre tem. Elas faziam questão de falar que eu era gorda, como se eu não soubesse que eu tava acima do peso. Ai. Aí eu ficava chateada com isso, mas aí eu xingava, tipo, toma no cu. Foda-se, mano, eu sou ai. gorda mesmo, e aí? E o bom é que, assim, tipo, hoje em dia, tipo, se você chama a pessoa de gorda, ela vai falar, sou. E aí? Legal, e você Bacana. tal coisa. Eu tenho Então, algumas energias armazenadas, você não entende. É umas gostosuras aqui, poxa. Quando uma pessoa, tipo, me xinga ou fala alguma coisa assim, primeiro que eu levo pro humor. E segundo, que eu sempre tento melhorar. Quando eu era gorda, aí eu comecei a fazer academia. Hoje eu gosto de academia. Eu amo, na verdade, academia. É nice. Raro acontecer, mas eu amo. Então eu sempre tento melhorar. A questão que me zoavam também é porque eu até hoje, juro, eu não fui ver se eu tinha déficit de atenção ou alguma coisa assim. Só sei que a professora entregava a prova, eu ficava moscando, não fazia, a professora pegava, que na época era desenho, não era nem prova. E eu tirava nota ruim, aí o pessoal me zoava. E tipo, mano, até hoje eu não sei o que acontecia. Mas Sei isso era só falta de interesse. Você consegue jogar videogame? Consigo. Então, se você consegue jogar videogame, então você não tem déficit de atenção, você consegue fixar em algo. Então, provável que naquele momento você não estava interessado naquilo. Mas o que acontece? Eu percebi que conforme eu fui crescendo, foi melhorando a minha atenção. Porque eu trabalhei muito isso. Porque se eu não tivesse trabalhado, eu ia continuar moscando. Talvez você foi se inteirando mais, foi interagindo, foi observando, foi gostando, e aí sim a sua percepção ficou mais fixa. Sério? Então... Sim, sério. Então era Por isso que desinteressada você mesmo. não percebe. Então, como é que a gente consegue identificar, assim, mais ou menos, tipo, alguém que tem o déficit? Déficit de atenção, a pessoa ela não consegue ficar no celular, ela não consegue jogar um videogame, não como as pessoas dizem. Meu filho é hiperativo, ele não para, ele fica pulando pra lá e pra cá. Mãe, é uma criança, Exatamente. né? Não tem como você colocar ela sentadinha lá, aí você deu o celular pra ela, ela fala YouTube, né? E ela fica lá 2 horas. É Você bem vai possível. diagnosticar essa pessoa com déficit de atenção, que ela ficou 2 horas sentada olhando pro celular? Nunca. Então, Atenção ela tava dando, alguma né? coisa ali tá equivocada com o diagnóstico do déficit. Então, é bom observar isso, porque o fator tá interessada? Não. Ela vai procurar outra coisa. Ela não tá interessada naquilo. Ela não vai sentar na carteira da escola. Oi, professora, hoje eu vim assistir a aula. Aí, ela quer brincar, ela quer lógico. conhecer, ela quer tocar, ela quer se sujar, ela quer comer, ela quer pular, né? E os pais, hoje em dia, não querem mais que a criança fique assim, corre pra lá, corre pra cá. Não, tem que estar tudo certinho. Se derrubar um vaso na minha casa, ai, Jesus, ela é maluca. Gente, é uma criança. Exatamente. A maior parte das pessoas que comparecem na clínica, o que acontece? Traz a criança,
né? Teve um caso que me deixou muito perplexo. Falei, o pai chega e me traz uma criança de 4 anos. Olha, essa criança aqui está apresentando déficit de atenção. Quase que eu falei. Olha, doutor, aplica pro pai, né? O medicamento que está precisando, né? E o pouco de conhecimento que eu consegui obter, já identifico que o problema ali não está sendo muita criança, né? Então tem que prestar bastante atenção nisso. Às vezes, a gente está querendo algo, né? Nós que já estamos com uma idade um pouco mais avançada do que a criança, nós queremos algo que a criança não está, naquele momento, disponibilizando. Então não adianta rotular ela ou medicá-la. Ela vai ter o seu tempo de desenvolvimento e ela vai pular, ela vai correr, ela vai encher seu saco, Tá certo, e por aí vai. Eu acho que também cada criança tem seu tempo, né? Sim, Exato. claro. Toda criança é diferente de todas. Somos únicos. Exatamente. Olha, eu digo por mim, cara, porque o que o meu irmão teve de santo, que, tipo, ele brincava, tal, não sei o quê. Eu tive de espoleta, fugi de casa, então, tipo... Eu me cortei no vidro, mas tudo bem. Não foi porque eu quis, tá? Foi um acidente. Tá bom. Foi um acidente, eu juro. Bom, voltando à série, eu gostaria de saber o que cada um de nós, né, achou da segunda temporada e se foi necessário, se foi muito boa ou não, enfim. Pegando o personagem lá que a gente tinha esquecido, que é o Alex, né? Ele tenta dar um tiro na cabeça e, graças a Deus, tipo, o tiro sai pela culatra. Só que ele tem o lapso de memória. E a gente também tem que focar muito que, na segunda temporada, o fotógrafo da escola, ele sofre sérios abusos. Não é só o bullying, porque é agressão física, é verbal. E também, na segunda temporada, a gente tem uma cena muito forte, que é quando enfiam um cabo de vassoura no orifício dele. Na região anal, localizada Exatamente. na lombar, né? Não, é uma cena muito legal. Eu não tava esperando e eu fiquei, tipo, acho que uns 2 dias pra digerir a cena. Porque eu fiquei muito chocada. Foi muito forte a cena. Eu acho que, assim, a segunda temporada, ela veio pra explicar muita coisa, mas ela também veio pra mostrar muita coisa. Tem referências também, no final da segunda temporada, ao Columbine. Eu não sei se vocês, tipo, sabem do Columbine. Não, rapidinho. Fala aí. O Columbine foi em 1999, se não me engano. Foram 2 alunos que entraram na escola atirando em todos os alunos que fizeram bullying com eles. Basicamente isso. Ah, sei. Fiquei Então, sabendo dessa história aí. É muito louco. Entendi. Então, a segunda temporada, eu achei meio que encheu linguiça em algumas partes. Algumas partes. Encheu muita linguiça. Achei essencial pra falar mais do Tyler. Tanto é que o foco nem foi tanto na Hannah. Eu senti menos foco nela. Mas foi pesado nesse sentido. Mas eu achei que a primeira temporada já tinha passado a mensagem, né? Sim. Mas como fez muito sucesso, é óbvio que eles iam fazer a segunda. É que alguns pontos ficam em abertos, que nem, tipo, a gente não sabe como o Alex ia sobreviver, ou se ele ia sobreviver, né? Outro aspecto que também a gente precisa falar, além tanto da primeira quanto da segunda, como é que a gente identifica, tipo, pessoas depressivas. Como é que a gente sabe que elas estão com indícios ou que elas já são depressivas? Na verdade, a depressão é a perda da vontade de viver, né? A perda da vontade de você fazer parte, né, do mundo. Então, você começa a demonstrar pontos como não quero mais comer, não sinto mais gosto, tenho insônia, não quero fazer mais algumas atividades, ou melhor, não quero fazer nenhuma atividade. Né? A pessoa ela procura ficar bastante tempo trancada, então você vai ver que ela fica isolada, ela corta vínculos, ela corta relacionamentos. Por aí são pontos que você começa a identificar que ela está adoecendo. Ela está cortando todo e qualquer tipo de convívio, de relação. E em casos mais graves, né, ela começa assim a se cortar, ela começa a apresentar, ela quer conter essa dor que ela está sentindo e ela começa a se mutilar, né? Ela começa a se riscar com gilete e por aí vai. Uma coisa que eu não entendi muito bem é que a namorada do Clay, ela se corta, mas ela falou pra ele que nunca teve a intenção de se matar. É porque ela acha que, tipo, uma pessoa que se mata, ela é uma pessoa fraca. Eu já parto do princípio que é uma pessoa muito forte pra realizar alguma coisa assim. Exatamente. Ela gera, de alguma forma, ela sente alguma dor, né, psíquica, e aí ela quer aliviar aquilo. E ela se corta a fim de se aliviar dessa dor. Então, quando a dor física é maior do que a dor psíquica, momentaneamente você
tira o foco. E aí você alivia. É como se você usasse um entorpecente. Vai treinar, gente. É uma dor lascada. É uma dor lascada. Eu não quero nem saber como que é, só de olhar eu já me arrepio. Em relação à segunda série, eu acho que a primeira série foi focada na Hannah, sim, mostrou, e compreendo que a ideia foi mostrar o segundo caso. O primeiro caso é a Hannah, no suicídio, e o segundo caso, o abuso físico do Tyler. Né? Então, mostra já 2 pontos. Não é a primeira vez, não foi no seriado que eu escutei a ideia do cabo de vassoura. Né? Eu já escutei isso em relações a presídios, com homens que cometem o estupro. Então, quando eles caem lá caem no presídio, o pessoal, o cárcere que está lá, acaba, de alguma forma, descontando nele o que ele causou na sociedade, né? Lá fora. Então, acho bacana. A segunda série demonstra o segundo ponto de visão e vai deixar o terceiro ponto para a série continuar. Que é no caso que o rapazinho entra com a metralhadora, ou ele tenta chegar com a metralhadora no baile. É uma realidade americana. Nós, no Brasil, não temos essa realidade, ou pelo menos eu ainda não estou sabendo. Por enquanto. Não, a gente teve pouquíssimos casos de criança com 12 ou 15 anos entrando com a arma do pai, porque achou... Mas não no caso dele, que o porte de arma nos Estados Unidos, em território americano, é liberado. Ele montou um arsenal, ele não entra com uma arma, ele entra com uma .50 na mão, eu não sei exatamente, acho que é uma K-47. Ele entra com essa metralhadora, já na intenção de fuzilar o baile, que é uma realidade americana. A gente tem bastante notícia. Sim. Notícia negativa que vem dos americanos é atentado. Sim. Então a gente tem notícias de que crianças na escola, por causa do bullying, entram com arma e metralham sim a turma, a professor, o amiguinho, quem quer que seja. quem estiver na frente dele. Normalmente, se a polícia não mata, ele se mata. Exato. Dificilmente ele se entrega. É que foi o caso do Columbine, que no final de tudo, quando a polícia começa a invadir, ele se dá um tiro também. Exatamente. Normalmente ele tenta fazer o máximo que ele conseguir de dor, causar de dor, né, de danos, e depois ele se suicida. Ou seja, em comparação com a Hannah, ele é um pouquinho mais forte. Porque ele consegue descontar tudo o que ele achou, mas ele não quer mais constituir uma vida. Ele acha que não vale a pena. Então ele se suicida. E no caso, assim, que nem do Alex, que a bala erra e ele acaba por ter um lapso de memória. Isso acontece por quê? O cérebro ele é dividido, né? Ele tem partes, como o córtex pré-frontal, córtex parental, que são representantes pela orelha aqui, para você entender. E da forma com que o tiro, ou é demonstrado na série, a forma com que o tiro pega e ele apresenta lapsos de memória, é porque afetou o lóbulo no qual armazena as memórias da pessoa. Então lesionou. Quando ele teve a recuperação, ele demonstra a perda da memória. Então é por isso que ele vai tendo esses lapsos. Às vezes, a eletricidade, que são os neurotransmissores mandando sinais, acertam ou de fato funciona algum neurônio e ele tem lapsos de memória que passou ou está ligando, está se regenerando, pode regenerar ou pode morrer. Então depende do organismo. Mas o porquê está tendo esses lapsos é porque aquela região do cérebro é mais físico que está acontecendo do que psíquico. Gente, eu gostaria de saber, e com sinceridade, vocês já fizeram bullying com alguma pessoa e não sabiam que estavam cometendo esse ato? Eu sabia que eu tava cometendo esse ato. Ó, tá vendo, Vitória? Essa carinha aí, não engana. Eu sofri. Então, tipo, o meu desviante aí, tipo, da vida foi porque eu peguei o cara que, tipo, era quieto, nerd, só que ele não escrevia, ele psicografava nas provas. Então, tipo, ele virou o meu alvo. Ele sofreu muito bullying, ele lembra de mim até hoje. Se ele me vê na rua, como já aconteceu, ele muda de calçada. Certo, Vitória. Eu acho que você causou um trauma aí, hein? Sim, eu causei um trauma muito grande. Inclusive, tipo, eu tenho amigos em comum com ele. E esses amigos já falaram, cada vez que eu toco no seu nome, ele só falta suar. De tanto que ele tem medo de você. Eu falei, caraca, e eu me tornei uma pessoa muito boazinha hoje em dia. Eu acho que não é a opinião dele, hein? Então.
Então, você? eu acho que eu já cometi bullying, só que não foi com uma pessoa específica. Então, acho que as pessoas não sofreram tanto assim. Até porque me xingava, eu xingava de volta. Então, acho que tá tudo certo, porque eu nunca peguei uma pessoa... Bom, só se eu não lembre. Se você sofreu bullying por mim e eu não estou lembrando, desculpa. Fazer o quê? Também peço desculpa ao amiguinho aí que tá É a traumatizado. verdadeira frase. Quem bate, não lembra. É, mas então, quem apanha, lembra. nunca esquece, né? Na minha época de colégio, eu lembro que eu era muito imparcial. Né? Eu não tinha a vibe do grupinho. Não, meu grupo é esse aqui, do punk rock. Né? Não, meu grupo é dos nerds. É não, o grupo do fundão. Na verdade, eu ficava meio que eu vou um pouco ali, eu vou um pouco aqui. Eu acho que eu faço isso até hoje. Eu também sou assim. Eu acho que eu Então, tenho essa vibe até hoje. E em relação ao bullying, eu acredito que foi mais na onda dos outros, né? O pessoal começa a zoar, começa a falar, e você entra também, do que de fato escolher uma pessoa. Não, é você. Ah, você tá lá, eu vou chegar, na hora que você sentar, eu pulo da cadeira. Exatamente. Mas acontece mesmo de você ser Maria vai com as outras, né? Pra se enturmar até. Sim, os claro, otatinhas... normal. Mas, gente, não é certo, tá bom? É, Se você vê que o coleguinha tá sofrendo, pelo amor de Deus, para. fica quieto, segura essa emoção aí. É, Dá, assim, dá tipo, dá um break. Ele fala, galera, ó, Não é não legal. tá pegando bem. a pessoa pode ficar traumatizada, né? Não vamos traumatizar o coleguinha. Não que é legal. Isso é mancada. Eu falo por mim, cara. Você vê bullying ou agressão verbal ou física, meu, para, porque o negócio pode piorar e muito. Dá um jeito de conter a situação ali Exatamente. pra não virar uma agressão física. Deus me livre. Bom, gente, vamos para as considerações finais. Vamos falar, né, o que cada um achou da série. Se legal ou não, recomenda. Achou que faltou em algo, enfim. Eu acho que foi muito legal a série, assim, tipo, tanto a primeira e segunda quanto a primeira temporada. E eu achei muito legal que a segunda temporada, ela, como ela é americana, ela traz o número de Centro de Valorização à Vida, que aqui no Brasil é 144, se não me engano. E... é 188. 188. 188, E eu acho super legal você trazer isso, porque, assim, esse centro é ele quem vai te ajudar também a resolver um pouco, tipo, se você tá pensando em se matar ou se você tá com ansiedade. Eu achei muito bacana trazer isso. E teve, aqui dentro do Brasil, um aumento de 400%, que eu achei, tipo, muito exorbitante. E a gente vê que, realmente, os casos, eles só estavam silenciados. É isso que eu achei bacana. Que é o caso da implementação do CVV, né? Isso. Que aí ele tem a criação em 1963, né? E ele chegou aqui pra gente, ou pelo menos ficou conhecido recentemente, se eu não me engano, em 2008. E parece que no ano passado ele expandiu para todo o Brasil. Acho que antes era só no Rio Grande do Sul, ou ali na região. E aí ele expandiu. Né? A ideia, sim, é você ter um apoio gratuito, na qual você gratuitamente consegue falar com alguém e no sigilo. Então, a pessoa que está do outro lado da linha não vai sair espalhando no Instagram e você consiga trabalhar essa parte psíquica que você está tendo problemas no momento. Então tá aí a informação, né? Bom, achei muito legal a série. Apesar de eu ter achado bem diferente, porque eu, como havia dito, não achei que sofri bullying, eu jamais imaginei que alguém poderia se sentir assim e cometesse esse ato de suicídio. Então, foi legal ter essa experiência, saber um pouco como que é, porque eu não fazia ideia. Enfim, achei legal. A segunda temporada eu não achei muito legal, não, assim, comparado à primeira. Achei a primeira bem mais legal, porque eu achei que a segunda temporada enrolou em vários aspectos. Sabe quando acontece algo que não influenciou em nada? Tipo, Pro se tirar, contexto tá da série? Enfim. Eu acredito que a segunda série tenha me deixado curioso, porque eu não tenho ideia, não tive ainda a experiência de saber ou ter a informação do que vai acontecer com a tentativa de atirar no baile. E ele fugiu, né? Ele não conseguiu, mas o que vai acontecer com ele agora? Porque o Clay pegou ele, foi embora com ele e tá ok. Agora o Clay tá com um carro que eu não sei de quem que é, um cara cheio de metralhadora, fugindo, respondendo processo. Bom, enfim, como que vai ficar isso? Exatamente. A polícia vai chegar lá, não sei se como que foi, se alguém denunciou, como que a polícia chegou, e aí
como que vai ficar, então deixou esse suspense pra gente. E eu quero sim ver a terceira. É que nem a Insaciável lá. Ah, Terminou nossa. nada a ver. Ai, Calma, que tem segunda temporada. Então é isso? Então é isso, gente, pessoal. Eu agradeço ao Franz, à Vitória, a mim mesmo. Obrigado. Obrigado pelo convite, gente. Valeu por ter convidado novamente. Se precisar, estou à disposição. Forte abraço. Beijos. Na bunda. Esperem o próximo podcast, que a série vai ser... Como que é o nome da série? Peraí. A série que a gente vai falar é sobre Merle. Que eu acho que é Merle que fala. E, bom, a gente vai trazer 2 professores. Um é de filosofia e o outro também vai participar porque ele gostou muito da série, foi se entrosando. O professor tem artigo. Como que é? Radialista, isso aí. E é isso aí, gente. Um beijo na bunda. Beijo. Tchau. Forte abraço, gente.